E as Brabas do Timão reassumem a liderança do Brasileirão Feminino de 2026 ao bater o Vitória no final da manhã desse domingo por 4-0. Exatamente, meus amigos. Assim, o Corinthians volta à liderança do Brasileirão Feminino. Mas como é que foi esse jogo? Nós vamos trazer para vocês aí o histórico dessa partida e a nossa análise e opinião de Corinthians 4, Vitória 0. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino. E o destaque é esse jogo que aconteceu no final da manhã desse domingo, lá no Canindé, de Corinthians 4, Vitória 0. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem com certeza que o nosso conteúdo é show de bola, não é mesmo? Por isso, eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Gente, é muito importante o seu like no nosso canal. Vocês não imaginam o quanto é importante. Por favor, então pelo menos você que já é inscrito, deixe essa moral, já deixa seu like no começo, porque você já conhece o nosso canal. É muito importante o like de vocês, os comentários. Então, por favor, você que viu agora o nosso canal, tá conhecendo agora, fica à vontade, assista o vídeo. Aí sim, se você não conhece, assista o vídeo, se no final você gostar e deixa seu like, tá? Compartilhe com seus amigos e, claro, se não se inscreveu, deixa essa moral também, se inscreva no nosso canal. É muito importante você se inscrever e você deixar o like no nosso canal, assim o YouTube reconhece como conteúdo importante. Por favor, galera. Bora lá, gente. O Corinthians confirmou o favoritismo e goleou Vitória neste domingo no Canindé pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Com amplo domínio durante a partida, as Brabas construíram a vitória com gols de Vicky Albuquerque, que marcou 2 vezes, aliás, 2 golaços, né? Ariel Godoy e Gisela Robledo. Com o resultado, a equipe paulista chega aos 31 pontos e assume a liderança da competição, enquanto Vitória permanece com 6 pontos e cai lá para a 17ª rodada, para a 17ª colocação e entra na zona de rebaixamento mais uma vez. Pois bem, e como é que os dois técnicos escalaram as suas equipes para este duelo? Vamos começar com o Vitória do técnico Rodrigo Campos, que entrou em campo com a Lohana, Rayara, Yasmin, Pipoca e a Bispo, Alane, Moniquinha e a Lari, Sheilinha, Bárbara e H6 é o time escolhido pelo técnico Rodrigo Campos para enfrentar as Brabas do Timão da Emily Lima, que foi em campo com, olha só, gente, ela foi com o time mais ou menos mesclado, pelo que eu entendo, o que é as titulares na cabeça da Emily. Olha só, a Nicole, Gi Fernandes, Thaís Regina, Thaís Ferreira e a Juliette, Dai Rodrigues, Ana Vitória e Ariel Godoy, Belém Aquino, Vicky Albuquerque, Johnson. Tá aí o time escolhido para esse jogo contra o Vitória. Pois bem, tirando aí, gente, na minha opinião, a Ariel, colocando a Duda Sampaio, voltando aí a Gabi Zanotti, certo? Ou até mesmo a Ivana, eu acho que mais ou menos esse é o time, né? Também tem a Tamires, né? Então um time mesmo mesclado. Não entendo o fato de preservar a jogadora, porque ficou 2 meses parados, né? As equipes ficaram paradas 2 meses, mas tá aí as escalações dos dois técnicos para vocês de Corinthians e Vitória. E como é que foi o primeiro tempo? Olha só, o primeiro tempo teve poucas oportunidades claras durante boa parte da etapa inicial. Ainda assim, o Corinthians manteve o maior controle de posse de bola e pressionou a defesa adversária até encontrar espaços. A insistência alvinegra, porém, só deu resultado aos 39 minutos, quando Vicky Albuquerque dominou após o arremesso lateral e arriscou de longa distância.
A goleira Lohana falhou na tentativa de defesa e a bola morreu no fundo das redes. Tá certo que a bola quicou, né? No gramado antes, o gramado muito horrível do Canindé. Mas a Lohana, como eu já falei pra vocês, é uma goleira que eu não confio nela, né? Eu acho o Vitória deveria procurar uma goleira melhor, né? Porque, sinceramente, a Lohana, na minha opinião, falha demais. Pois é, o gol mudou o panorama da partida. Logo em seguida, o Corinthians acelerou em um contra-ataque e colocou o Vitória sob pressão dentro da área. Durante a jogada, uma defensora rubro-negra desviou a bola com a mão e a arbitragem marcou pênalti. Ariel cobrou com firmeza no canto oposto da goleira e ampliou a vantagem, levando as Brabas para o intervalo com 2-0 no placar. O que é que vocês acham, gente? Vocês acham que foram pênaltis? Sei não, me parece que a bola bate no peito da jogadora antes, né? Apesar que esse pênalti não ia mudar nada o placar, mas, né? Eu acho, na minha opinião, não foi pênalti. Quero a opinião de vocês. Para vocês foi pênalti ou não foi? Coloca aí nos comentários. Na volta do intervalo, o Corinthians manteve o ritmo e não demorou para ampliar a vantagem. Aos 12 minutos, Robleda recebeu após troca de passe pela intermediária, passou pela marcação e finalizou no canto direito para marcar o terceiro gol. O Vitória tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a marcação alvinegra e criar oportunidade de perigo. A equipe paulista seguiu dominante e fechou a goleada aos 18 minutos, mais uma vez com a Vicky Albuquerque, que aproveitou uma jogada construída pela esquerda, arriscou de fora da área e acertou um belo chute no ângulo. Lohana apenas acompanhou a trajetória da bola, sem chances de defesa. A partir daí, o Corinthians administrou o resultado até o apito final e confirmou, por fim, mais uma vitória convincente na competição. Uma vitória convincente, né, gente? Mas vamos falar assim, mas é o Vitória que não sei... Mas o Corinthians fez a parte dele, né? Venceu bem, dominou o jogo, e isso é que importa, né? Então, o importante é você jogar em casa e você mostrar por que você tem que ser forte jogando em casa, fazendo gols. Então, tá aí uma vitória tranquila do Corinthians por 4-0. Pois bem, gente, e os próximos jogos? Olha só, o Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, dia 29, às 19 horas, o clássico contra o Palmeiras. Exatamente. Pois bem, o jogo será quarta-feira, 19 horas. E depois, na segunda-feira, dia 3 de agosto, vai até o Rio enfrentar o Flamengo pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Já o Vitória terá compromisso no próximo sábado também pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Sábado, dia 1º, às 21 horas, recebe o São Paulo, que ficou em segundo lugar na tabela com essa vitória do Corinthians. Bem, galera, o jogo começou meio trucado, o Corinthians mais estudando o jogo, certo? Depois começou a deslanchar na partida, jogou tranquilo, não sofreu com Vitória, certo? Logo o primeiro gol da Vicky, um gol, né, que para mim chega a ser uma falha da Lohana, né? Apesar que eu achava uma goleira muito fraquinha para ser titular do Vitória, mas aí o Corinthians conseguiu ampliar e aí o Corinthians foi para cima, né? O Corinthians foi para cima, já fez o segundo gol com a Robledo e assim o Corinthians termina o primeiro tempo em vantagem. No segundo tempo, o Corinthians manteve a pressão, manteve dominando o jogo, sem respiro para o Vitória, e aí teve um pênalti, né? Um pênalti que eu achei meio duvidoso, mas o Corinthians, a juíza marcou, o Corinthians não quer saber nada disso, a Ariel foi e marcou o gol. E depois a Vicky Albuquerque acertou mais um chutaço, fazendo assim 4-0, encerrando a goleada frente ao Vitória. O Corinthians, na minha opinião, jogou pro gasto, né? Jogou pro gasto. A Emily aproveitou, colocou algumas jogadoras para dar mais minutagem. Eu só espero que seja só mais por dar minutagem, porque Ariel realmente não tem condição. E aliás, outra jogadora, gente, que eu não tô gostando de ver a postura em campo é a Johnson. Não tô gostando da Johnson nesses últimos jogos. Agora, o Corinthians teve a oportunidade aí de colocar a Thaís Regina para dar minutagem. Aí sim a Thaís Regina precisa, porque é uma posição que o Corinthians precisa muito definir, né?
essa dupla de zaga, Thaís Ferreira ou com a Thaís Regina ou com a Érica. Então a volta da Thaís Regina é muito importante para as brabas do Timão. E agora o Corinthians assume a liderança, reassume a liderança, né? Já que o São Paulo tinha vencido e ficou na frente, mas o Corinthians reassume a liderança e agora tem um jogo mais difícil na quarta-feira contra o Palmeiras pelo Paulistão e aí depois contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Então o Corinthians preservou algumas jogadoras porque tem esse jogo de quarta-feira e depois tem um jogo importante contra o Flamengo fora de casa. Então parabéns às brabas por mais uma vitória convincente. E contra o Vitória, né, que estava fora da zona de rebaixamento depois da vitória contra o Botafogo, depois do triunfo contra o Botafogo, agora retorna de novo para a zona de rebaixamento fazendo parceria com o Botafogo lá. Então essa é a nossa análise de opinião. A gente volta agora nessa segunda-feira no pós-jogo de São Paulo e Mirassol pelo Paulistão Feminino. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.